Você diante do Espírito Santo, diante de Deus, irmão, diante do Espírito Santo. Ontem foi feita uma carreata aqui. Orando pelas ruas. Chamaram no grupo dos pastores. Ninguém quis se unir. Mas depois eu entendi por quê. Porque, entenda bem, se eu disser para a igreja, quem tem carro, quem puder chamar um amigo, quem puder, tudo de máscara, vamos fazer uma passeata aqui, vamos passar em frente ao Jaime, em frente ao Doro Silva, vamos parar, dentro do carro expor as mãos, sair do carro e pôr as mãos na calçada, vamos fazer uma carreata aqui, orando e declarando vitórias sobre o bairro, sobre o município. Beleza, é de Deus, porque nós precisamos fazer isso. Mas aí eu digo assim, irmãos, vamos fazer isso. Aí faz o seguinte, você vai à retaguarda filmando, vocês vão lá na frente filmando, quando nós sairmos vocês fazem uma panorâmica e começam a transmitir. Perdeu o propósito, irmão. Perdeu o propósito. Você quer orar? Vamos orar então, vamos lá para o Jaime orar, vamos para a pracinha orar, vamos lá. Se é um propósito para abençoar o povo, é igual cesta básica, vamos lá entregar a cesta básica, né? Segura aí, irmão, fazendo a obra do Senhor. Ridículo isso, irmão. A pessoa já está constrangida por receber uma ajuda e ainda vai ser motivo de palco para os outros, para dizer que está sendo alvo da benevolência do cristianismo falido, fajuto, que quer fazer os outros de degrau para se aparecer. Isso não é evangelho não, irmão, isso não é ser crente não. E ontem foi isso, bandeira disso, bandeira daquilo, bandeira de todo mundo, menos o propósito real que era Cristo. Então eu penso, irmãos, hoje muito nisso. Isso não é um conceito meu particular não. Está havendo uma grande divisão entre o próprio povo. Uns estão deixando isso para ir fazer o que é verdadeiro e real, de verdade. Como a Bíblia fala, o que a mão direita faz, aliás essa, né? Esse é o seu direito. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber não. Então isso é evangelho. É fazer. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Porque quem fazia isso, segundo a Bíblia, eram os fariseus, que clamavam nas praças para que todos pudessem ver. Alguém já leu isso na Bíblia? Meia dúzia. Por isso que esse povo faz, para mim é tudo fariseu, irmão. Eu não participo disso mais. Não participo disso mais. E digo para você também, cuidado, participa não. Estou querendo levantar doutrina não, estou querendo abrir os olhos. Porque nem tudo que vem com o nome do Senhor é de Deus, irmão. Nem tudo. Postezinhos que se postam no grupo, ou nos seus grupos, na sua vida. Cuidado. Outro dia postaram um negócio no grupo aí, com a música de Roberto Carlos, com a imagem de Cristo levantada por uns balões. Tem nada de cristianismo, de evangelho naquilo ali. Aquilo ali é idólatra. Aquilo é idólatra. E uma música de Roberto Carlos ainda, que é um adorador de São Jorge. E digo mais, uma música feita, inspirada espiritualmente pelo diabo, a qual fala do povo e de Deus e fala que ele é aquele que está entre os dois. Olha, vejo uma nuvem branca, sei lá o que vai passando, uma multidão que vai caminhando, eu estou no meio dos dois, só rindo a cara de todo mundo. A gente tem que ter sabedoria, irmão, discernimento. Eu não falei nada para não constranger, mas eu digo para vocês, é por faltar conhecimento que o povo está preso, e por faltar, melhor, destruído, e por faltar entendimento é que o povo está preso. Não, tudo que vem em nome do Senhor, a Bíblia diz, bendito que vem em nome do Senhor, versículo isolado, olha o contexto antes e o contexto depois, você vai entender o que é bendito que vem em nome do Senhor.
Não é tudo que fala em nome do Senhor. Senão seria uma contradição. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Como é que faz então? Bendito que vem em nome do Senhor, mas nem todo que fala do Senhor vai entrar no céu. Fala, então agora fiquei doido. Não sei mais o que eu acredito, o que eu penso, o que é de Deus. A Bíblia fala o que é de Deus. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos testemunhos. Por aquilo que é confesso. Que aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor, ou aquele que acrescenta algo em cima daquilo que já é pronto, anátema seja. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, discernimento, senão a gente vai engolir coisa ruim e ainda repassar coisa que não presta. E o pior, aquilo que é bom e é ruim, a gente vai começar a rejeitar, sabe por quê? Porque a gente vai achar que é muito forte. A gente quer comer só miojo hoje em dia. Um mocotózinho mesmo faz suar. Aí a gente fala assim, não, mocotó não como não, isso é muito forte. Isso me faz passar mal. Bate na fraqueza, me dá uma diarreia. É gostoso, mas não como não. Tem muita gente que rejeitando a comida verdadeira de Cristo, rejeitando o Evangelho, a palavra, a pregação, o louvor verdadeiro, porque não, isso me dá dor de cabeça, isso mexe comigo, isso me faz suar, isso me dá uma diarreia, isso me dá uma dor, isso me... Ai... Prefiro só aquela, Deus é contigo, varoa, Deus é contigo, varão, segue na fé, homem de Deus, mulher de Deus, oh, aleluia, Deus tem uma promessa para você, amém, cuidado, o diabo está, o povo quer viver disso hoje, irmão, mas não é isso que faz uma pessoa ser vitoriosa aqui e nem lá em cima não, o que faz a pessoa ser vitoriosa aqui e lá em cima é comida grossa, é arroz com feijão, sabe? É palavra nua e crua, transparente e verdadeira. É pregação, é paulada no prego para o prego entrar. Entrar onde? No coração. Coração duro às vezes, coração mais frágil às vezes, mas é para chegar lá e entrar, para fazer o furo, para deixar uma marca. Se chama intimidade, relacionamento e contato. Se chama intimidade com Deus. Trago em mim as marcas da minha vitória, assim diz a palavra. Trazer em mim as marcas é sinal que alguma coisa me marcou, entrou, me deixou uma cicatriz, gerou algo em mim para deixar aquilo ali um sinal. A marca é um sinal. Qual é o sinal, irmão? Faça uma retrospectiva da sua vida. Quais as marcas que hoje você apresentaria para Deus? Fulano e tal, chegue até a mim e mostre as suas mãos, porque todos nós vamos ser chamados pelo nome e postos diante de Deus. Está escrito isso. O crédulo, o incrédulo, o pecador, não pecador, todos, porque todos vão se apresentar para ser julgados. Todos. Mostre-me as suas mãos. Eis-me aqui, Senhor, traga em mim as marcas da minha vitória. Vitória sobre o quê? Partáveis que eu não conheço. Está aqui, ó. Aqui está, ó. O olho que eu tanto chorei. Aqui está meu coração que eu tanto me rasguei. Aqui está o meu joelho que eu tanto me dobrei. Aqui está meus pés calejados por tanto caminhar. Aqui está a minha vida por tanto gastar. Trago em mim as marcas da minha vitória. Trago em mim as marcas da minha luta. Trago em mim as marcas. Isso é bíblico, pastor? É. Quem foi o primeiro exemplo de marcado? Cristo. Tomé disse, se eu não ver as marcas eu não vou crer. Ele falou assim, bota o dedo aqui então. Aqui ó, fui pregado, crucificado, dilacerado, está aqui, mas eu venci. Foi fácil? Não. Chorei, olha, tive vontade de desistir, escorreguei, levantei, tropecei, ralei, mas em todo o tempo eu escolhi permanecer conforme a palavra de Deus. Fácil não foi, mas eu trago em mim as marcas da minha vitória, o sinal do meu sofrimento, mas também da minha perseverança. Isso é ser crente, irmão. Isso é ser cristão. Não é a gente ficar abaladinho por qualquer coisinha, não. Não estou dizendo que a gente não sinta o problema, mas sabe por quê? Palavra de sexta-feira que eu retorno com ela agora de manhã, de forma objetiva. Quem quiser assistir um pouco mais, assista. Mas
A palavra de sexta-feira foi uma parte. Eu tenho que decidir. Eu preciso me identificar. Eu preciso saber quem eu sou. Porque se eu não souber quem eu sou para me resolver primeiramente comigo, eu não vou conseguir ser bem resolvido com nada na minha vida, irmão. Com nada. Eu não vou ser bem resolvido com meus filhos, com meus pais, com a minha mãe. Eu não vou ser bem resolvido com esposa, com namorada, com a vida, com conhecido, com desconhecido. Não vou ser bem resolvido com nada. Tudo que eu vou começar, eu vou ser bem resolvido só no início, mas eu não vou ser bem resolvido com a minha vida. Eu vou estar sempre culpando alguém por alguma coisa e sempre buscando uma novidade, porque a novidade ela é atrativa, a novidade ela é satisfatória, mas quando aquela novidade passa a ser conhecida, eu perco a graça. Por quê? Porque deixou de ser novidade. Então aquilo que é novidade vai me chamar a atenção de novo, porque eu sou mal resolvido. Por que hoje é tão difícil ter membros antigos na igreja? 10 anos, eu louvo a Deus porque aqui tem membro de 10 anos, de 5 anos, de 7 anos, de 12 anos, tem membro aqui antigo, aqui de 13 anos, no meu tempo de Fel Rosa tem gente que eu vi aqui solteiro, casar, vi gestar filho já está grande, já estou batizando filho. Isso é bonito, irmão, porque é sinal que a pessoa, nem tudo foi mar de rosa para ela, nem para a igreja, nem para os dois, mas ela junto aprendeu a superar como um relacionamento sadio. Mas hoje nós vivemos um tempo de troca. Me aborreceu, eu troco. Por quê? Porque não tem mais estrutura, consistência, relacionamento, não é bem resolvido mais, porque eu não sei quem eu sou. Eu tenho que identificar de quem eu sou, e de quem eu sou, para eu poder vencer, para eu poder romper, para eu poder ter estrutura. Problemas existem para ser resolvidos e superados, para que amanhã eu glorifique a Deus com a minha vitória sobre aquela situação. Se eu ficar desviando de tudo a minha vida inteira, qual testemunho que eu vou dar? Se eu não superar nada, qual testemunho que eu vou dar? Como que eu vou ganhar experiência? Como que eu vou avançar? Como que eu vou crescer? Como que eu vou desenvolver? Como que eu vou gerar fruto se eu não amadureço, não desenvolvo? E isso é sério, irmãos. Por isso que Paulo já dizia isso há quantos anos atrás? Por isso que há entre vós muitos fracos. Hoje a gente vê mais pessoas andando para trás do que para frente, mais pessoas desistindo do que pessoas rompendo. A gente vê mais pessoas cedendo do que pessoas permanecendo. Por quê, pastor? Por falta de identificar quem eu sou. Todo mundo, na cabeça de todo mundo e na linguagem de todo mundo é igual, todo mundo é firme, só que não é. O que me faz permanecer firme é reconhecer quão fraco eu sou. O que me faz andar para frente é minha consciência de que eu não posso parar. O que me faz superar é entender que eu preciso me esforçar. É consciência. O que me faz entender e amadurecer, desenvolver com Deus, crescer em graça e em espírito, é entender que quanto mais eu cresço, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu me entrego, menos eu sei, e tem muito para eu aprender. Então eu não paro nunca, eu só vou desenvolvendo, eu só vou avançando. Diferente daqui embaixo, o mundo espiritual não tem formatura. Diferente no mundo daqui embaixo, o mundo espiritual só tem busca. Diferente do mundo natural, o mundo espiritual, ele tem um alvo diário, não um alvo de meta de 1 ano, 2, 3, 4, 5, sei lá quanto. E depois que você atingir um grau, você agora relaxa e manda outros agora trabalhar para você. Antigamente trabalhava, ralava para até, agora não. Hoje eu atingi uma vida boa, agora eu tenho um funcionário para cuidar da minha casa, um para dirigir o meu carro. Agora eu vou no emprego, na empresa 2 vezes por semana. Antes não, antes eu ralava de sol a sol. No mundo aqui embaixo funciona assim. Quanto mais você desenvolve, mais você cresce, mais você alcança, menos você faz. No mundo espiritual é o inverso, irmão. Quanto mais você desenvolve, mais você alcança, mais você cresce, desenvolve, mais você faz. Porque se você parar, você é vencido. Quer fazer nada. Quem não faz nada é quem está lá fora. Quem não conhece Jesus, lá ele não ora, lá ele não vem à igreja, não tem compromisso com nada, não sabe nada de nada. Está lá, faz nada. Então ele está lá fora. Mas do momento que a gente passou por uma porta para dentro e começou a entender, deixou a velha criatura e começou a viver uma novidade com Deus, começou, meu irmão. Aí você tem que fazer muito.
senão você retrocede. Você tem que ter consciência, senão você rompe. Se você não rompe, você tem que ter claridade da situação, senão você é enganado. Tem aparência de que vive, mas está morto. E isso é um perigo, irmão. É um perigo. Muito. Vamos ver isso na Bíblia? Abre a Bíblia, irmão, por favor. Por gentileza. Juízes capítulo 6, verso 25. Eu quero te mostrar hoje na Bíblia, irmão. A gente fala muito de Jesus como unigênito de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi o unigênito e o primogênito. Qual a diferença, pastor? Unigênito é único, igual não há. Primogênito é o primeiro de muitos. Isso está na Bíblia. Eu tenho que entender que como ele nunca houve nem outro vai haver. Ele é único na minha vida, ele tem que ser único. Unigênito de Deus na minha vida. Mas é o primeiro, para me mostrar como é, para eu ser como ele, e tantos outros vir também ser como ele. Ele é o primeiro de muitos. Eu tenho que ver, entender, que ele veio como o primeiro, para me deixar como exemplo. Ele é o único, para que nenhum outro possa ser comparado, e eu tomar o lugar dele na minha vida. Ele é exclusivo, amém? E aí nós vamos entender hoje, rapidinho. Juízes capítulo 6, verso 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Beleza. Aqui eu não vou abrir muito não, porque senão a gente acaba se perdendo no tempo. Gideão aqui estava vivendo um momento de muito empobrecimento. Gideão estava vivenciando um momento de roubo. Os inimigos midianitas, eles vinham para o arraial de Israel, eles malhavam, produziam, mas não conseguiam usufruir do que eles faziam. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que o inimigo os empobrecia. Isso está escrito aí, no início do capítulo, se você analisar, no capítulo 6 mesmo. Enquanto eles trabalhavam, eles não eram ruins de trabalho. Enquanto eles produziam, eles não eram inférteis. Eles faziam tudo da melhor forma, do melhor jeito, e produziam muito. Só que eles não usufruíam dos frutos, e nem o povo usufruía. Por quê? Porque o inimigo estava presente. Assim é muitos de nós hoje, irmãos. Somos pessoas do bem, pessoas de Deus, pessoas que produzem coisas boas, pessoas que têm tudo para fazer a coisa acontecer, mas o inimigo está presente, está dentro do arraial. Por quê, pastor? Porque o Gideão e o povo deles não se enxergavam como eles eram. Eles não se conheciam. Eles não sabiam quem eles eram. Portanto, se eu não entendo quem eu sou, não descubro quem eu sou, e não entendo quem Deus é, o inimigo vai ter lugar, espaço, e vai tirar aquilo que é de Deus, da minha vida, e não vai me deixar usufruir o que Deus realiza em mim, ou através de mim. Porque não adiantava eles terem uma terra fértil, não adiantavam eles serem trabalhadores, não adiantavam eles serem pessoas de alta qualidade de trabalho, pessoas que produziam muito, não adiantavam ser nada daquilo. Verso 4: e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra. Quer dizer, a terra dava fruto, a terra não era sem fruto, até que chegaram em Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Por quê? Porque iam empobrecendo. Irmãos, tem muito casamento empobrecendo, tem muita vida espiritual com Deus empobrecendo, tem muita mente empobrecendo, muito coração empobrecendo, muita vida empobrecendo. A terra é boa, poxa, fulano tem um coração, fulano tem uma boa profissão, né? Fulano, não sei porquê, fulano é uma bênção, mas está murchando. O que está acontecendo? Está empobrecendo. Aí eu tenho que parar e entender, como Gideão, quem eu sou? Eu sou uma bênção, você é uma bênção. Mas não adianta só a gente saber que a gente é uma bênção,
que a gente parou de fumar, que a gente parou de jogar, que a gente parou de prostituir. Não estou dizendo que a gente fazia isso não, estou dando exemplos, tá bom? A gente parou de roubar, parou de matar, parou de xingar, parou de beber, parou de isso, parou daquilo, parou de um monte de coisa, parou de tudo que não prestava. Pastor, eu não cheguei nem a fazer, glória a Deus. Mas muitos de nós saímos de uma vida muito ruim, de uma vida muito podre, de uma vida muito vergonhosa. Eu sou um deles. Digo para você, irmãos, eu não gosto nem de comentar no meu passado. Não me faz bem. Mas eu digo para você uma coisa: não adianta eu saber quem eu sou assim, em vez de esses valores acumularem e desenvolverem e chegar a tal ponto de ser despejado em outras, mas eu fui empobrecendo. Então, qual é a mensagem de hoje, pastor? Eu não posso fazer como Gideão, irmãos, nem você. A gente precisa se conhecer, se autoavaliar, identificar aonde a gente faz, aonde a gente age, quem a gente é, mas não consegue usufruir. Poxa, eu vou na igreja, eu sou de Deus, mas poxa, eu perco a cabeça fácil, eu estou empobrecido emocionalmente. Não bebo, não fumo, não quero nada com nada, sou de Deus, mas eu não consigo ter ritmo com Deus. Eu vou quando a coisa aperta, eu vou quando eu acho que eu estou com saudade, eu vou quando dá, mas eu não consigo ter ritmo, congregacionalidade. Então eu estou empobrecido em intimidade com Deus. Para e pensa. Quanto que você já foi mais rico do que você é hoje? Quanto que talvez você não tinha o que você tem e você fazia muito mais antes? É aquela pessoa que às vezes não consegue fazer conta do que gasta, tem uma má administração, ela ganhava pouquinho e ela fazia muito mais do que agora que ganha muito. Rapaz, sei que aconteceu no tempo para cá, tudo enrolado. Ou então assim, eu ganho, quando eu boto no papel, eu ganhei X, mas eu não vi esse dinheiro. Não vi. Bem para onde foi, não paguei nada, e o dinheiro evaporou. Isso é empobrecimento administrativo. Lá em casa tem tudo para ser uma benção, mas do nada a gente briga assim, empobrecimento de relacionamento. O diabo está presente. Eu tenho vontade de fazer nada de errado, não está amarrado, mas tem hora que bate um desânimo assim, tem dias que eu não consigo nem orar, tem dia que não sinto nem vontade de ir para a igreja. Empobrecimento espiritual. O diabo está presente roubando. Simples assim, irmãos, está na Bíblia. Israel era muito abençoada, Israel era frutífera, Israel era riquíssima, mas o diabo estava lá, o inimigo, empobrecendo eles, empobrecendo. Eu tenho que entender isso, irmãos, ter cuidado, porque Deus nos fez abençoadíssimos, riquíssimos, mas a função de Satanás é roubar, nos empobrecer. Porque um funcionário que trabalha com o patrão e desvia um dinheirinho, ele está empobrecendo a firma, sim ou não? Mas ele está roubando por quê? Porque ele está presente dentro daquele trabalho, está presente dentro daquele caixa, ele está presente dentro daquele ambiente. Mesma coisa, os midianitas estavam presentes dentro de Israel, estavam presentes. Então eu tenho que analisar às vezes, irmãos, entender que eu não posso permitir a presença do inimigo mais, porque eu não sou mais dele, e ele não tem mais nada comigo. Então agora, quem tem que estar presente é de quem eu sou, e quem eu quero que esteja presente, porque antigamente, não tinha sacerdote na minha vida, eu não mandava nada, eu achava que estava no domínio, mas quem conduzia era o inimigo. Mas quando eu aceitei a Cristo, agora passou a ter um Senhor nessa bagaça, passou a ter o Senhor nesse campo, passou a ter dono, passou a ter uma bandeira, passou a ter um nome, passou a ter uma marca.
E a Bíblia diz que onde tem a presença de Deus, o diabo não toca. Então peraí, eu não vou empobrecer mais a minha vida não? Empobrecer o quê? Empobrecer, andar para trás, perder valores? Peraí, se há um Senhor, se eu sou riquíssimo e Ele está na minha vida e eu não sou mais quem eu era, e através dele agora eu sou outra pessoa, eu tenho que desenvolver a minha fortuna, eu tenho que ganhar para frente, eu tenho que andar para frente, eu tenho que gerar, eu tenho que multiplicar, não empobrecer. O tempo está passando, em vez de eu melhorar, às vezes eu não saio do lugar, eu retrocedo. O tempo está passando, em vez de eu... Quais são os meus frutos? O que eu tenho produzido? Mal conseguindo me manter. Então é sinal que eu estou empobrecido. Estou empobrecido. Eu estou mal dando conta de mim. É sinal que eu estou com pouquíssimo recurso. Poxa, mas eu já tive tanto mais, eu já fui tão mais firme, eu já tive tanto mais palavra, tanto mais interesse, eu já tive tanto mais envolvido, eu já tive tanto mais firme, eu já tive tanto mais de pé, eu já tive tanto mais disposto, eu era muito mais rico. Alguma coisa aconteceu que eu perdi. Eu não fui vigilante, perdi mesmo, não sei onde é que foi parar, gastei à toa e não repus, porque de onde tira e não coloca acaba. Só sei de uma coisa: hoje os recursos que eu tenho são tão poucos que eu não dou conta nem de mim direito. Não consigo arcar nem com as minhas despesas pessoais. Olha, orar pelos outros, não consigo nem orar por mim direito, pastor. Está ruim. Convido um monte de gente para ir na igreja, legal, mas eu mesmo às vezes não consigo estar presente. Então peraí, eu não estou conseguindo dar conta de mim. Meus recursos estão pouco, irmão. Mas o Senhor veio para trazer recursos para nós, não veio? Ele disse: eu vim para que tenham, mas para eu ter, preciso aceitar. Foi o que ele fez com Gideão. No versículo 6, você vai ver o anjo descendo, falando com ele. Aí ele: oh, que bênção, agora eu vou morrer que eu vi o Senhor. Ele falou: não vai não. Ele falou assim: então fica quietinho aqui, fica quietinho que eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele foi lá, pegou bolos, pães asmos e fez aquele montoeiro de troço. E o anjo falou assim: vai lá, vai com calma que eu estou aqui, eu estou contigo, rapaz, eu estou aqui, eu estou dentro. Aí ele foi, preparou, aí o anjo foi e tocou, pá, recebeu a oferta. Aí ele falou: glória, agora eu vi o Senhor. Ele falou: fica calmo que você não vai morrer, pelo contrário, Deus não vem para trazer prejuízo e sentença de morte para ninguém. Deus vem para trazer vida e vida com abundância. É isso, irmão. Quem tenta trazer esse engano é Satanás. Depois que eu vim para a igreja, depois que eu estou na igreja, eu não estou indo tanto assim, mas também não está mudando nada, estou indo todo dia, mas também não mudou nada. Deus não vem para trazer prejuízo e nem causar problema para ninguém. Ele vem para receber a sua oferta e através dela te dar uma direção, porque após esta oferta, após esta atitude, Deus se manifesta com ele. E lá no 25 diz assim: ó, deixa eu te falar, eu preciso de algo mais de você, para você vencer esse empobrecimento, para você mudar a história da sua nação e fazer a história acontecer na sua vida, no seu presente, e preparar o seu futuro. Você precisa fazer mais do que você está fazendo. Você está fazendo é uma bênção, mas isso ainda dá espaço para o inimigo empobrecer você. Mas a hora que você se levantar conforme a estratégia da minha palavra, esse inimigo não só vai parar de te empobrecer, como você vai restaurar os seus valores e vai fazer a diferença, e não só você, mas toda a sua casa. Aí Gideão falou: mas como? Eu sou pequenininho, só pobrezinho. Estava empobrecido já da mente também, né? Psicologicamente ele já estava se achando incapaz, já estava pobrezinho dos sentimentos, já estava pobrezinho da confiança. Mas se é o Senhor mesmo, mandei ter aqui e tal, se é o Senhor, a gente conhece a história. Um dia lá na frente, no arraial, Deus fala para ele assim: vai lá no acampamento do inimigo e dá uma olhadinha para você ver lá como é que é. Aí ele chega lá, os dois sentinelas do inimigo estavam lá conversando. Aí um fala assim: eu tive um sonho. O outro falou: que sonho? Ele falou assim: sonhei, rapaz, que eu não sei o que, a quantidade grande estava vencendo aqui e tal. Ele falou: mas o que é isso? Ele falou assim: é Gideão, Deus vai entregar a gente na mão deles. Aí ele saiu de lá vibrando: oh, legal, que massa, que beleza, rapaz. Olha, não falei, olha, bem que Deus falou mesmo que a gente ia vencer. Mas quem confirmou no coração dele foi o inimigo.
Mas sabe por que Deus permitiu isso acontecer? Porque Deus estava com dificuldade de chegar ao coração dele, porque o coração dele estava tomado com o inimigo, estava tomado do medo, estava tomado da insegurança, estava tomado da incerteza, estava empobrecido. Então ele só sabia a linguagem, a cabeça dele, a confiança dele estava na ação do inimigo. A gente planta, mas o inimigo rouba. A gente faz, mas não dá certo. Eu tento, mas eu não consigo. Olha, uma coisa, eu não paro porque eu não sei nem porquê. Eu dá vontade, tem hora de desistir, mas não pode desistir, tem que tentar, tem que enfrentar. Mas em compensação de falar assim, mas está difícil, que o inimigo está presente. Olha, o inimigo está se levantando, o inimigo está isso. Então ele só sabia a linguagem do inimigo. Eu digo para você, tem gente assim hoje, irmão? O que você acha? Só conhece a linguagem do inimigo. O inimigo está forte, o inimigo está firme, o inimigo está presente, o inimigo está se levantando, o inimigo está isso, o inimigo está aquilo, inimigo. Aí Deus vai ter que usar o inimigo para convencer a pessoa que Deus é Deus. Que coisa, sou! A palavra não é suficiente, a pregação não é suficiente, a instrução não é suficiente, o atendimento não é suficiente, o bom testemunho não é suficiente. Aí Deus tem que falar assim, quando eu mando mesmo, todo mundo obedece, o diabo principalmente, então vai lá, fala que eu vou vencer. Rapaz, Gideão vai ganhar a gente. Aí ele voltou todo animado para Arraial, isso está na Bíblia. Voltou todo feliz, cantando vitória para o povo. Gente, nós vamos vencer. Só faltou ele falar assim, foi o diabo que falou. É um cuidado que a gente tem que ter, irmão. A gente está empobrecendo a nossa vida de Deus, enriquecendo de palavras do diabo. Sério, pastor? É a Bíblia que diz, não sou eu. E aí, a gente conhece a história. Pega 32 mil pessoas. O campo dos midianitas era 135 mil. Só aí já não dava. Aí, Deus olha para ele e fala assim, separa a quantidade que está bebendo água igual cachorro. Que bota o fuzil de lado e desatento, já não serve. Só foi tirando para a gente ganhar tempo. Ficou com 300 pessoas. Está no capítulo 6 mesmo, lá para o verso mais para frente, lá esqueci agora. Só um pouquinho mais para frente, já vai achar ali. Só que o inimigo continuou com a mesma quantidade de gente. Mas sabe para quê? Para Deus mostrar assim, vocês não são pobres. O inimigo não pode empobrecer vocês, e vocês têm a maior e melhor arma, eu. Ele olha para Deus e fala, Senhor, só isso, 300. Olha a quantidade do povo, não dá nem para contar. Ele falou assim, é aí que eu mostro que eu sou Deus. Sabe o que é isso? Deus despertando de novo a fé, confiança, restaurando o emocional, psicológico e a visão espiritual de Gideão, irmão. Estava trazendo de novo para ele riquezas, valores que tinham sido roubados. E aí, então ele olha e fala, é assim mesmo, o povo, na hora que a gente for combater com esse povo, é que não olha para a quantidade deles não, porque para Deus não há momento desfavorável, para Deus não tem menos e nem mais, Deus é Deus. Então é o seguinte, se Ele está com a gente, é com a gente mesmo. Quando você vê o inimigo, você vai tocar vai quebrar os vasos, tocar o pífaro e levantar as tochas e gritar, por Deus e por Gideão, e nós vamos deixar o resto com Deus. Meu irmão, na hora foi exatamente isso. E o pau quebrou. Não sobrou um. Com 300 cabecinha. Você imagina, 300 homens, irmão. É 3 vezes a nossa igreja. Conta 135 mil homens. Não deu nem pro cheiro. Sabe por quê? Porque Israel não é pobre não. Israel é riquíssimo. Desde que o inimigo não esteja presente. Porque não adianta eu ser um Israel riquíssimo com o inimigo me roubando. Não adianta eu ter grandes valores com o inimigo me roubando. Não adianta eu ser uma pessoa da melhor qualidade com o inimigo me saqueando. Não adianta eu ser tudo de bom.com.br e muito mais um pouco para caramba, beça para chuchu, com o inimigo me roubando. Não adianta ser uma pessoa trabalhadora com o inimigo me roubando. Não adianta ser uma pessoa fiel com o inimigo me roubando. Não adianta eu ser uma pessoa da melhor qualidade com o inimigo presente na minha vida. Não adianta. Mas por que o inimigo estava presente? Porque Deus estava ausente.
Amém? Mas com a presença de Deus agora, o inimigo é quem estava ausente. Tocando, pois, os 300, as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, ele confundiu tudo, fez uma lambança lá naquele tempo, e o povo saiu vitorioso, e Gideão e sua casa restaurados. Palavra para nós hoje. Eu já preguei sobre isso aqui uma época, mas não com essa visão. Deus pediu para ele ali no versículo 25 um detalhe: o segundo boi, não foi o primeiro. Sabe o que é o segundo, irmão? Para nós, vamos sair daí agora e ir lá para a cruz, para o tempo de hoje. A cruz simboliza o segundo Adão, que é Cristo, o a mais, o diferente, aquilo que está além do que eu acho que eu posso, o segundo. E então, através desse ato sacrificial do segundo, do algo a mais, do passo a mais, daquilo que eu acho que eu não consigo, mas eu consigo, ali faz a diferença. Porque quando a gente age dessa forma, você que gosta de anotar, mas vai estar gravado também. Primeira coisa, irmão, Deus tira as forças do inimigo. 135 mil não dei nem para o começo. Deus dá força de 1000 homens, Isaías 60, 22, Deus dá força de 1000 homens a um só. Isso está na Bíblia, pastor? Está. Deus traz, irmãos, uma capacidade para a gente que a gente não tem, que as pessoas olham e falam assim: eu desconheço, como é que você aguenta? Mas será que você é forte mesmo? Você é firme mesmo? Sou. Aí a pessoa fala assim: eu no seu lugar eu não aguentaria não. Cara, brincadeira. Mas às vezes tem gente que não, ele é forte como Gideão, firme como Gideão, trabalha como Gideão em meio aos problemas, só para alimentar o inimigo. Isso não é ser forte não. É a pessoa falar assim: no seu lugar eu não aguentaria não. Falar: eu também, só Deus por nós. Mas ele está só alimentando o inimigo, ele não está usufruindo de nada que faz. Isso não é força não, não confunda isso. Ser forte com Deus é: o menor virá ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu sou o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Isso é fazer o que Deus fez com Gideão. É eu não ser capaz, eu não ser forte tanto quanto eu pareço ou não sou mesmo, e através da fé eu consegui dar a volta por cima. E a pessoa dizer assim: como você conseguiu? Não é eu no seu lugar eu não aguentaria, é dizer como você conseguiu, de que jeito que você está conseguindo, porque Deus, a força de Deus é a minha sustentação, porque o menor virá a ser maior, o mínimo virá a ser uma nação forte, o menor virá a ser como 1000, meu irmão, Gideão com 300, se cada um valia 1000 segundo a palavra de Deus, então ele estava em desvantagem. Calcula rapidinho comigo que é bom em matemática. Por que Deus não precisava de 32 mil, de 130 mil, de 300, de quantos mil? Porque um homem já valia 1000 na mão do Senhor. Ele falou: Gideão, não precisa disso tudo não, só 300 está bom. Na sua visão é 300, mas na minha é 300 mil. Ele só tem 135. Na minha visão, o menor é maior, o fraco é forte, o incapaz é mais capacitado do que imagina. Aquilo que não dá para muitos, na minha mão dá sim. O que é impedimentos para muitos, para mim é degrau. O que para muitos não tem jeito, para mim é o início. O que para muitos é o fim, para mim é o começo. É assim que funciona para Deus, irmão. Mas eu preciso entender e absorver o que Deus fala, porque então eu não vou olhar para 135 mil, eu não vou trabalhar para alimentar inimigo, eu não vou viver, sabe, uma fé em Deus e alimentar o inimigo com as minhas palavras. Eu não vou estar na igreja crendo em Deus e alimentando o inimigo com meu desânimo. Eu não vou estar na igreja vivendo a fé, levando e voltando de Bíblia, falando de Deus, ouvindo louvor, cantando, batendo palma, mas alimentando o inimigo com a minha inconstância. Não. Eu vou estar fraco, vou estar menor, vou estar incapaz, vou estar em desvantagem humana, mas no mundo espiritual eu tenho mais do que o dobro que eu preciso para vencer. Porque o dobro de 135 mil dava quanto?
Gideão tinha 300. Passou na frente. Com Deus a gente sempre está. Isso está na Bíblia? Jeremias 29. Acho que é isso. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Estou na frente, irmão. Então quem está com Deus está na frente. Então, quem oferece o segundo boi, Deus tira a força do inimigo. Deus dá força de 1000 homens para cada homem. Quem roubava não roubará mais. E a conquista para a virada é certa. Juízes 8:30, que a gente encerra. O inimigo é tirado das forças, os valores são retomados, tudo que eu não tinha eu passo a ter de novo, quem roubava não rouba mais, e aquilo que eu não conseguia alcançar, a vitória é certa, irmão. Mas eu preciso entender que tudo vai depender do segundo boi. Tudo isso só foi possível depois que Deus pediu o segundo boi. E guarda isso que eu vou te falar: o segundo boi não foi oferecido espontâneo por Gideão. É aqui que nós vamos fechar a mensagem. Juízes 8:30. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. O que isso quer dizer, pastor? Ele casou, teve uma vida feliz, fértil, e a sua descendência progrediu. A sua descendência caminhou para frente. Pastor, resume tudo isso aí. Tudo isso aconteceu, irmãos, por causa do segundo boi. Já preguei ele aqui já, mas não é o alvo hoje. Mas eu digo para você, para encerrar aqui, o segundo boi não é opcional. O segundo boi não foi espontâneo. Eu que ofereci a Deus, não foi Gideão que deu a Deus. O segundo boi não foi opção de Gideão. O segundo boi foi ordenança de Deus. Você quer ver inimigo perder força? Quero. Você quer ver sua descendência não mendigar o pão? Quero. Você quer ver as coisas andarem, progredir, frutificarem? Quero. Você quer ver o domínio voltar? Você quer ver você estar firme? Você quer ver a desvantagem se tornar em vantagem? Você quer ver a justiça se fazer justiça? Você quer ver Deus agir? Quero. Então não faça aquilo que você queira ou ache preciso, mas esteja disposto para oferecer a Deus aquilo que Ele quer que você ofereça. Esteja disponível a Deus para dar aquilo que Ele determina e não o que eu limito. Hoje o que acontece é que nós estamos oferecendo limitado a Deus o que eu quero, o que eu posso. Mas Deus, para fazer a diferença contra o inimigo, empobrecer o inimigo, em vez do inimigo empobrecer Israel, eu não posso oferecer a Deus o que eu quero dentro dos meus limites. Eu tenho que atentar a Deus sobre o que a palavra me pede, para fazer conforme está escrito. Foi isso que a gente resume aqui para nós. Amém? A minha vida está ao pé da cruz. A sua vida está ao pé da cruz? Está. Mas eu não posso ser Malco, como a palavra de sexta-feira, que tem ouvido, mas não ouve, porque Deus restaurou o ouvido dele, mas não ouve. Ele não mudou em nada. Eu não posso ser Anás e Caifás, apenas está ali ignorando, porque a minha religiosidade não depende da cruz. Anás e Caifás ignorou a cruz. Eu não posso ser como Pilatos, que apesar do que é certo, ele não tomou a atitude que deveria tomar, ele lavou as mãos. Eu não posso ser como, aliás, aí eu tenho que aprender a ser como Cirineu. Cirineu tomou a cruz, encontrou Jesus, colou em Jesus, manchou-se a sua roupa pelo sangue de Jesus, mas ninguém mais ouviu falar em Cirineu. Por quê? O Simão, tão conhecido, da província de Cirene, entendia que ele carregava a cruz, mas a cruz era de quem?
Eu carrego a presença do Senhor, mas a glória e honra é dele. Aí eu posso até ser parecido com ele, eu tenho que ser assim. Agora, mais do que isso, não posso ser Barrabás? Por quê, pastor? Porque Barrabás foi grandemente abençoado pela cruz, grandemente abençoado. Ele, o povo dele, se ele tivesse família, sei lá se tinha, a Bíblia não diz, mas ele usufruiu da cruz na terra, mas ignorou o que a cruz proporcionava no espírito. Eu não posso ser assim também, irmãos. Grupo de Barrabás. Barrabás é aquele grupo que quer o melhor da cruz na terra, usufrui de tudo que é da cruz na terra, mas não atenta para o real valor da cruz, que é o espírito. É o seguidor natural. Mas teve um lá que ouviu o que Malco não ouviu, reconheceu e fez o certo, melhor, reconheceu que Anás e Caifás não reconheceram e fez o certo como Cirineu, e ignorou usufruir do melhor na terra, mas preferiu usufruir do melhor no céu. Fez ao inverso de Barrabás. Reconheceu a inocência e declarou isso como Pilatos, mas assumiu ela na sua vida, não fez como Pilatos, deixou de lado. Foi o ladrão na cruz. Ele fez tudo que os outros não fizeram. E portanto, a cruz se manifestou na vida dele, levando ele naquele dia a usufruir do melhor que Deus tinha. Nós temos que ser assim, irmãos. Saber quem somos, de quem queremos ser, de onde somos e para onde queremos ir. E então, assumir a cruz como Cirineu, para viver o melhor como Gideão viveu, oferecendo o nosso segundo boi. Amém? O que é o nosso segundo boi? A nossa nova vida com Deus, irmão, com o nosso melhor. E então, todo um fracasso da presença do inimigo que roubava e saqueava a nossa vida, não vai mais ter domínio. Pelo contrário, novos frutos virão, nova vida se manifestará e regozijos novos acontecerão. É a palavra dessa escola bíblica de hoje, primeira desse mês. Resume tudo em uma só palavra, irmãos. Deus não quer que eu ofereça para Ele e viva uma vida para Ele segundo a minha limitação, mas sim atente à sua palavra e acate as suas ordenanças. Palma para Jesus. Vamos orar para ir embora, pessoal? Feche seus olhos, por favor. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é. Seu nome é Jesus. Eu amo sim. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Jesus. Com a mão no coração, fale com Ele agora. Senhor, eu quero
Eu quero identificar, eu quero saber. Eu preciso, meu Deus, destronar tudo aquilo que não provém do Senhor. Não só para o novo mês que vai surgir, mas para uma vida que eu quero viver. Uma vida de fortalecimento, uma vida de real valores contigo, uma vida de mudanças. Eu não quero te servir, meu Deus, e viver uma vida contigo como Gideão, mas com o inimigo presente, me saqueando, roubando e me empobrecendo. Eu não quero ser, meu Deus, uma vida minguada, onde produz, mas não consigo usufruir do que eu produzo. Eu não consigo, meu Deus, ser firme como eu gostaria, andar como eu gostaria, crer como eu gostaria. Muitas das vezes a gente reconhece até mesmo quão fracos somos, mas isso não é errado, não é defeito. Isso é saber quem somos, e na força do seu poder nós podemos superar todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita. O menor com o Senhor tem a força de 1000. Então, meu Deus, aqui há pais, há mães, há famílias que muitas das vezes o inimigo, meu Deus, por mais que sejam do Senhor, por mais que sejamos do Senhor, o inimigo tenta se infiltrar para roubar, saquear, empobrecer, trazendo desânimo, enfraquecimento, e isso faz a gente começar a se desconhecer e saber e se perder dentro de nós mesmos. E muitas das vezes vem até aquele pensamento: para que tudo isso, se nada está valendo a pena? Gideão estava num momento de baixa estima muito grande, Senhor, mas o Senhor diz para ele: Gideão, eu quero o segundo boi. Simboliza para nós que ele podia muito mais do que ele achava que podia, que ele era muito mais do que ele mesmo se enxergava. O Senhor dizia para ele isso através desse segundo boi: Gideão, você pode. Porque no início do diálogo dele com o Senhor, ele diz: quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. Nós aqui somos pequenos demais. Quem sou eu? Quem somos nós? É isso que o diabo tenta fazer, meu Deus, hoje em dia: fazer a gente se enxergar incapaz, ou limitado, ou achar que a gente não consegue fazer mais do que a gente faz. Mas o Senhor diz assim: me dá o segundo boi, Gideão. O segundo boi é aquela parte em que nós nos enxergamos além, e nós dizemos assim: eu posso. O detalhe é que o segundo boi não era dele, era do pai. E quando eu pego algo que não é meu, é algo de alguém sem autorização, estou roubando. Mas nesse caso não era, porque o boi era herança para Gideão. Então hoje o Senhor está dizendo para nós, meu irmão, há uma herança do Pai para você usufruir contra o inimigo. Há uma herança do Pai disponível para você usar contra todo o mal. Há uma herança do Pai disponível legalizadamente para que você se fortaleça, glorifique a Deus através dessa herança, agindo pela fé, para que ela te fortaleça e você, em vez de empobrecer, pelo contrário, você seja restaurado. A força desse inimigo através dessa herança vai ser tirada. A força desse inimigo não vai prevalecer, porque através da herança, o segundo boi, através da herança, ele será vencido em nome de Jesus. Mas você tem que tomar posse dessa segunda herança, meu irmão, desse segundo boi, que a partir de hoje, viver por esta herança, porque esta herança, praticada na sua fé, que é a palavra de Deus, hoje, o segundo, glorificará o Senhor, te trará força e vigor, e o inimigo não terá lugar. Quando o Gideão toma posse da herança, o inimigo é destronado. Então nessa manhã, meu irmão, se de tudo que você ouviu aqui hoje, você guardar só isso, você tem uma herança e toma posse dela, porque essa herança vai te levar à vitória. Palma para Jesus. Oh! Respira fundo, querido. A vitória é nossa. Sente-se, por favor.